pandemia não afetou só os relacionamentos sociais, afetou também os relacionamentos amorosos. A necessidade de isolamento provocou uma convivência dentro de casa bem maior do que habitual. E aí, muitos casamentos não estão resistindo. A taxa de divórcios, que já é alta no Brasil, cresceu ainda mais, 18,7% entre os meses de maio e junho. Também por causa da pandemia, o processo foi facilitado. Um provimento do Conselho Nacional de Justiça permite que, em alguns casos, o divórcio consensual seja feito por videoconferência. Mas quais são as consequências legais e emocionais de todo esse processo? É o que vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver lei nesse sentido. E também assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade na tramitação. Eu converso sobre divórcio com o advogado João Aguirre, que é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, e com a psicóloga analítica Mariana Harumi Fujikawa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Doutora Aguirre, ao longo dos anos, a legislação foi se modernizando. Quais são as mudanças mais importantes? Bom, no que se refere ao divórcio, nós tivemos várias mudanças relevantes ao longo dos anos. Primeiro, porque o divórcio era proibido no nosso ordenamento e só foi autorizado em 1977 com a famosa Lei do Divórcio, a Lei 6.515 de 77, que trouxe um sistema dúplice. Ela criou a separação judicial e o divórcio só poderia ser pleiteado, só poderia ser requerido após uma separação judicial ou uma separação de fato. Com a Constituição Federal de 88, os prazos eles caíram a 2 anos de separação de fato ou 1 ano de separação judicial, e também acabou a limitação para o número de divórcios. As pessoas podem se divorciar quantas vezes quiserem. Em 2010, nós tivemos uma mudança muito relevante com uma emenda constitucional. A emenda constitucional 66 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição para acabar com o requisito temporal. A gente não precisa mais esperar 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato para pedir o divórcio. O divórcio ele pode ser pedido a qualquer tempo. Essas foram as mudanças no âmbito constitucional. Tem uma outra mudança importante que interessa muito à nossa conversa de hoje, que ela veio para o nosso ordenamento em 2007, com a Lei 11.441 de 2007, que autorizou o divórcio, separação, inventário e a partilha pelo cartório, pela via administrativa. Mas tem alguns requisitos. Só pode ser consensual e não pode ter o interesse de incapazes para ser resolvido por esse divórcio. Doutora Mariana, por mais facilidades que a lei traga, por mais modernização, essa é uma decisão que pesa no emocional do casal, como sempre pesou, não é mesmo? Sem dúvidas. A gente pode pensar que sempre um casamento envolve muita expectativa. As pessoas casam pensando em ficar com o cônjuge o resto da vida. Então, esse estresse que vem desse desgaste, de não dar certo, desse descontentamento, dessa insatisfação com o outro, ela vai minando mesmo a energia afetiva de ambos, né? Tanto do marido quanto da esposa. O que a gente percebe, né, de qualquer casal é que isso traz, sim, um peso emocional muito grande, né? Então, é uma separação, assim, não só das coisas ruins, também das coisas boas, e isso envolve até um luto, né? As pessoas nessa separação, elas passam por um processo de luto, né? Eu preciso ver um novo lugar para a minha vida a partir desse momento. Eu preciso ressignificar a minha vivência a partir de um divórcio. E isso traz consequências, sim, uma perda emocional de início, até que isso possa ser reestruturado. E desde maio desse ano, quem quer se divorciar tem uma facilidade a mais. O processo pode ser feito de forma digital. Por causa da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento que permite que casais e advogados resolvam tudo por videoconferência. Acompanhe na reportagem essa inovação. Imagine esta cena até alguns meses atrás. Uma videoconferência de divórcio, mas no fim de maio isso se tornou possível, graças a este provimento do Conselho Nacional de Justiça. O texto estabelece as normas para os atos eletrônicos em todos os cartórios de notas do país. No primeiro mês em que os casais puderam se divorciar pela internet por causa da pandemia de coronavírus, as separações registradas em cartório cresceram no país.
Em junho, 5.306 brasileiros se divorciaram, quase 20% a mais do que no mês anterior. Por estado, os maiores aumentos foram no Amazonas, Piauí, Pernambuco e Maranhão. Para fazer esse tipo de divórcio, ninguém precisa se encontrar. Cada um fica no seu computador ou celular. As partes, o advogado, o tabelião. A videoconferência é toda gravada e a assinatura do documento feita de maneira eletrônica. Mas há algumas exigências. As partes devem estar de comum acordo, não podem ter filhos menores ou incapazes e a mulher não pode estar grávida. O tabelião Rodrigo Isolan conta como é o processo. Ele é feito através da plataforma e-notariado, uma plataforma do Colégio Notarial com autorização do CNJ, de bem fácil acesso. Para ter acesso a ela, basta a pessoa ter um certificado notarial. Esse certificado notarial é expedido de forma gratuita nos tabelionatos de nota, mediante o comparecimento do usuário com o seu documento de identificação e comprovante de endereço. Então, com essas informações e colhida a biometria desse usuário, ele já pode encaminhar os seus atos, o seu divórcio de forma eletrônica. Os advogados dizem que há muitas vantagens. Você poder realizar uma videoconferência, não ter o contato, evita até mesmo que as partes se exponham a perigo, se exponham à doença. Então, facilita muito e de forma mais rápida. Um outro ganho diz respeito ao fato de que, em muitas das vezes, as partes já estão separadas de fato, morando em estados diferentes, às vezes em países diferentes, e o procedimento de divórcio eletrônico acaba sendo um modo de se resolver, de se formalizar a situação, sem que sejam necessários grandes deslocamentos. Doutora Aguirre, essa resolução realmente facilita tudo? Sim, algumas necessidades que surgiram em razão da pandemia acabaram antecipando a adoção de algumas novas tecnologias no mundo jurídico. A solução do Conselho Nacional de Justiça foi bastante eficaz e os cartórios têm trabalhado de maneira bastante eficiente também. E esse avanço da tecnologia, a meu ver, ele veio para ficar. Essa possibilidade ela vai acabar se perpetuando para uma realidade pós-pandêmica. Algumas inovações que eram vistas com muito cuidado, com muitas ressalvas antes da pandemia, acabaram tendo que ser adotadas nesse momento e se verificou que elas são bem-vindas. E a facilitação aí desses meios, eu entendo que ela também deve ser acolhida no momento posterior à pandemia. A gente tem tido essa facilidade. Precisamos lembrar sempre que esse divórcio só pode ser realizado se for um consenso e se não tiver o interesse de filhos incapazes, porque daí o recurso ao judiciário é obrigatório. Agora, o artigo 5º que a gente mostrou no início do programa fala em garantir a celeridade do processo. Esse é um passo importante para poder agilizar tudo? Esse processo geralmente é rápido dessa forma? O procedimento em si é rápido. O que no dia a dia daquele que milita no direito, especialmente o advogado, o que é o mais complexo aqui, e a doutora Mariana vai poder nos esclarecer muito bem, é a gente conseguir fazer com que os cônjuges que querem pôr fim à sua relação, que eles cheguem a um consenso e conseguir trazer esse consenso para o papel para efetivar. Porque quando é extrajudicial, eu tenho que levar esse consenso, eu tenho alguns requisitos formais, eu tenho que levar o acordo para o cartório poder lavrar a escritura de divórcio. A grande dificuldade aqui é exatamente conseguir fazer essa aproximação do casal para que eles evitem o litígio, evitem a briga, cheguem, sentem numa mesa, consigam chegar a um consenso e que a gente possa traduzir esse consenso num acordo que vai ser levado para o cartório. Pois é, doutora Mariana, como chegar a esse consenso para poder ter essa solução digital aí, se for o caso? É importante a gente pensar numa separação, num divórcio, que esse outro, em algum momento, ele foi uma pessoa muito especial para você, né? Que vocês construíram coisas juntos, que vocês viram futuro, que vocês planejaram coisas e não tentar arrancar isso da vida de uma forma totalmente negativa, né? Não é porque ocorre o divórcio que essa pessoa vai deixar de existir. Então, tentar um bom convívio, facilitar o processo, tentar
ver o que você pode recuar, o que o outro pode recuar, como vocês podem fazer isso da melhor maneira possível é muito importante. A vida continua, né? O divórcio, ele encerra um ciclo, mas ele abre um novo. E que se vocês chegaram, né, nesse momento dessa separação, é importante que se encerre da melhor maneira possível, até para que possam vir novas expectativas. Pois é, do ponto de vista físico, a gente sabe que essa solução é importante para garantir a segurança. E do ponto de vista emocional, o casal sente que chegou a um fecho com essa videoconferência ou é muito diferente? Eu vejo que a psique tem compreendido isso. O corpo não precisa estar presente. Esse formato entre telas, ele tem formalizado esse espaço ritual, esse ritual mesmo de passagem. Parece que ali se formaliza sim. Eu penso que também pode evitar alguns desgastes, talvez algumas falas desnecessárias que ocorreriam desse encontro, nesse primeiro momento. A gente também tem que pensar que futuramente esses encontros vão ocorrer, principalmente se tiverem filhos, uma história juntos, né? Como eu disse, esse outro não vai deixar de existir. E que a gente precisa, sim, ir curando essa ferida dentro, né, de cada um das mágoas que ficaram, que a gente possa olhar, né, cada um possa olhar a sua parte dentro do término dessa relação. E como explicar aí esses quase 20% de aumento de divórcio em tempos de pandemia? É a convivência excessiva que está levando a isso, doutora Mariana? Eu vejo que, além do excesso de convívio, as pessoas tiveram um estritamento, uma restrição de contatos com terceiros e com os espaços de lazer também. Os casais, eles tinham uma rotina que ela foi mesmo muito limitada, né? Então, outras pessoas que faziam parte dos domingos daquele casal, dos sábados, dos dias noturnos, isso tudo teve uma mudança muito grande. As pessoas que já estavam com alguma dificuldade de relacionamento, acabaram tendo isso potencializado por conta da pandemia. Então, eu vejo, sim, que esse convívio excessivo, ele trouxe, eu acredito que ele explique parte desse aumento que é assustador mesmo. E vamos ver agora a primeira pergunta enviada para a nossa produção. Quando o divórcio é feito por meio eletrônico, o casal recebe algum documento depois? Doutora Aguirre. Como estamos falando de um ato notarial, de uma escritura pública, é necessário que nós tenhamos essa escritura para que os cônjuges que agora estão divorciados possam levar essa escritura aos seus registros competentes. Então, eles vão levar, por exemplo, para averbar o seu divórcio no registro civil das pessoas naturais, porque enquanto não levarem a escritura para fazer essa averbação, vai constar na certidão que eles estão casados. Eles levam a escritura, que é o documento oficial, para promover a averbação desse divórcio no registro civil. Vai constar lá na certidão de casamento que eles foram casados e depois vai constar uma averbação que eles se divorciaram em tal data. A questão do nome, por exemplo, pela nossa cultura, né, é comum, hoje que tem sido cada vez menos comum, mas é comum ainda que a mulher adote o nome do marido, muito embora isso seja possível também, o marido adotar o nome da mulher, é possível, no meu entendimento, a adoção de um sobrenome conjunto, eles adotam o nome de ambos, etc. E no divórcio é possível que eles queiram voltar ao nome de solteiro, e daí nós vamos ter que levar também a escritura para regularizar a questão no nosso registro civil, na nossa certidão, na nossa carteira de identidade, para promover a alteração do nome, promover a alteração de toda essa documentação. Então, nós temos que ter, efetivamente, a escritura pública em que se realizou, um instrumento aí que se realizou, se formalizou esse divórcio. No momento que a gente pratica o ato, né, o tabelião já deve lavrar a escritura e deve enviar o seu traslado para os divorciados, nesse caso. E a gente tem feito isso pelo correio para evitar a pandemia e tal, então eles enviam logo depois. No ato já se cobram, inclusive, os emolumentos para a prática desse ato. O tabelião já pergunta, você quer o traslado, quer a escritura em si, você quer alguma cópia autenticada, para já ficar com tudo absolutamente resolvido. Essa é a grande vantagem de a gente fazer pela via extrajudicial, porque tudo sai efetivamente mais rápido, o processo é mais célere, atende àquela celeridade que a gente busca. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você.
Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre o aumento de divórcios na pandemia e as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Sobre este tema eu converso via Skype com a psicóloga analítica Mariana Harumi Fujikawa e também com o advogado João Aguirre, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. E como fica a questão financeira quando o casal se separa? Essa é uma das perguntas enviadas para a nossa equipe. É possível fazer divórcio digital quando o casal tem bens em comum? Como fica a partilha? Doutora Aguirre. O divórcio pela via administrativa, especialmente esse divórcio virtual, ele só pode ser realizado se ele for consensual. Se houver um litígio, se não houver um acordo entre os cônjuges que estão se promovendo divórcio, aí obrigatoriamente tem que ir a juízo. No divórcio consensual, nós temos que levar já um acordo com requisitos específicos que estão expressos nos artigos 731 e seguintes do Código de Processo Civil. Na via extrajudicial, portanto, o que a gente teria que trazer? Uma solução para os bens e para a partilha, que é a resposta à pergunta que você me fez agora. Então, a gente tem que chegar a um acordo, né? E daí, feito esse acordo, o advogado vai transferir esse acordo para o papel e vai levar para o papel, para a via virtual, e vai levar ao cartório para constar da escritura, bens e partilha, alimentos entre os cônjuges, entre eles, e eventualmente a solução relacionada ao nome, se vai continuar usando o nome de casado ou de solteiro. Então é possível sim que a gente estabeleça critérios para a partilha dos bens do casal nesse divórcio virtual, se ele for consensual e não tiver filhos incapazes. Agora, doutora Mariana, essa questão financeira aí gera muito estresse entre o casal? Sim, nós percebemos que às vezes durante o processo do casamento mesmo, essa questão do dinheiro, desse dado real concreto da questão financeira, ela traz alguns atritos, alguns conflitos, porque é a união de duas pessoas diferentes e que às vezes possuem sonhos, planos diferentes, até com a questão do investimento. Né? Há de se conversar, o diálogo ainda é sempre fundamental e é o melhor amigo do casal. Eles precisam sentar, conversar durante o casamento já. No término, o que a gente pensa? Que além desse investimento financeiro, esse investimento financeiro ele simboliza todo o investimento emocional que o casal fez. Foi-se construído um caminho a se fazer a dois com tudo que se construiu, com o recurso. E esse caminho vai ser partido, né, a partir de agora. Então, essa divisão, essa separação também dos bens, ela causa um estresse. Há de se reorganizar, cada um a sua nova história, cada um seu novo caminho, cada um seus novos planos. E isso, por si só, é um desconstruir, né, de uma fase da vida para reconstruir uma nova etapa. E isso, sim, traz um estresse. E do ponto de vista legal, doutora Aguirre, quais são os cuidados aí para se resolver essa questão financeira sem maiores problemas? Pensar numa solução que seja uma solução viável para ambos e pensar que essa relação é uma relação que por algum motivo está se desfazendo agora, mas que houve todo um projeto, houve todo um empenho e que não devem projetar as suas angústias para outra parte. A questão aqui econômica, ela sempre traduz esse viés emocional. Ele vai sair com 1 centavo a mais do que eu, ou ela vai sair com 1 centavo, isso não pode, eu tenho que ganhar, e etc. E aí é a origem de todos os males. Eu sempre penso numa solução consensual desse conflito, busco trazer uma proposta que seja boa para ambos. Vou dar um exemplo simples, falo assim, vamos fazer uma proposta que seja uma proposta de mão dupla. Como assim uma proposta de mão dupla, doutor? Uma proposta que você aceite qualquer dos lados. Olha, eu proponho isso aqui, isso fica para mim, isso fica para o outro. Mas se quiser a gente pode inverter. Essa é uma proposta que eu julgo que é uma proposta justa, porque se a gente pode inverter, ela é boa para ambos os lados. Nem sempre isso é fácil da gente chegar, nem sempre a solução é tão simples assim como a gente pode falar nesse nosso bate-papo. E nós temos mais uma pergunta sobre a questão financeira em caso de divórcio. Vamos conferir. Quais são as situações em que o ex-cônjuge pode pedir o pagamento de pensão alimentícia? Doutora Aguirre, quando isso pode ser feito? Pelo Código Civil brasileiro, para que o cônjuge ou o companheiro também possa pedir o pagamento de pensão alimentícia, é necessário que exista um binômio. Pelo Código tem um binômio, hoje falam de um trinômio e tal, mas o binômio é o famoso binômio necessidade-possibilidade. Traduzindo isso,
é preciso provar que aquele que quer alimento, que pleiteia alimentos, a gente chama de alimentando, ele tem necessidade, ou seja, ele precisa e ele não pode pagar. E também é preciso provar que aquele que deve os alimentos, o alimentante, ele tem a possibilidade de pagar. Hoje se fala num terceiro elemento, que seria não mais um binômio, mas um trinômio, que deveria haver a proporcionalidade também. E daí fixamos por consenso os alimentos. O que é interessante lembrar é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem tido um entendimento agora bastante consolidado nos últimos anos de que os alimentos entre os cônjuges não devem se perpetuar. Eles são alimentos transitórios que são devidos para que um desses cônjuges possa se recompor a sua vida profissional. É muito comum ainda hoje que a relação conjugal tenha um dos cônjuges que abra mão da sua vida profissional em prol de cuidar da família, em prol da vida profissional do outro. Esse merece, esse tem uma necessidade. Não dá para chegar para ele hoje e simplesmente falar o seguinte, se vira, entra no mercado e vai conseguir um emprego. Ele está afastado, não tem preparo, etc. Aí se justificam os chamados alimentos transitórios, em que nós vamos pagar, o outro cônjuge vai pagar alimentos por um determinado período de tempo, para que aquele possa se recompor, entrar no mercado novamente, se especializar, voltar a ter as suas atividades profissionais. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Agora, doutora Mariana, essa questão aí, normalmente quando se há um divórcio é uma perda de poder aquisitivo. Isso ainda é muito levado em consideração pelos casais antes de tomarem essa decisão também? Eu penso que em algumas situações o casal pesa isso até chegar a uma conclusão. O que deve se pensar é o quanto essa relação já pode estar tóxica para ambos, né? Viver uma relação de desgaste, de desamor, de muito conflito, onde já não há mais um encontro afetivo entre o casal, vale a pena pôr algo em sacrifício, né? Eu penso que na vida é assim, muitas vezes a gente precisa fazer escolhas e dessas escolhas alguma coisa vai para o sacrifício. Então, alguns casais que eu escuto falando, mas vai reduzir minha qualidade de vida. Eu digo não, a qualidade de vida, se chegou nesse ponto onde se é certo que o divórcio é o caminho, a qualidade de vida vai aumentar depois disso, porque vai se reduzir a toxicidade dessa relação, né? Vai ter uma perda financeira? Sim, uma perda financeira, isso vai ser colocado num sacrifício nesse momento, mas que pode ser conquistado e de um jeito muito mais saudável internamente, né? Tem que se pensar nessa saúde psíquica e emocional nessa hora. E alguns casais optam pela união estável, que é reconhecida legalmente tanto para casais héteros quanto homoafetivos. Para oficializar o relacionamento, é possível fazer uma certidão em cartório. Mas e quando esse tipo de união chega ao fim? O que fazer? Vamos a mais uma pergunta. Quem vive em união estável também deve formalizar uma eventual separação? Como fazer isso? Doutora Aguirre, como fazer nesses casos? Na verdade, o que diferencia a união estável do casamento é a informalidade da união estável. A união estável não precisa de um ato solene para se iniciar, ou seja, não precisa ter uma escritura pública para começar a união estável, e no mais das vezes isso não ocorre. Tem muita gente que hoje tem recorrido a um profissional, um advogado para lavrar uma escritura e etc., mas isso não é obrigatório para a união estável. Ela é uma situação de fato que vai gerar efeitos jurídicos, no meu entendimento é um fato jurídico. E ela também não precisa de um ato solene para terminar. A gente aconselha para que os efeitos jurídicos dessa união eles estejam devidamente definidos, determinados, regulamentados no exercício do que a gente chama de poder de autodeterminação, que é uma característica da autonomia privada, do direito civil. As partes podem regulamentar. Então, para evitar um litígio futuro, seria interessante que a gente formalizasse o fim da união estável, fazendo a partilha de bens, fixando alimentos, se for o caso. Também, na mesma lógica do casamento, é possível que a gente lavre uma escritura pública para dissolver a união estável. A gente tem previsão expressa da dissolução da união estável no artigo 732 do Código de Processo Civil, e a gente poderia fazer isso no cartório se não tiver filhos incapazes, seguindo a mesma regra que ela é aplicada ao casamento. Por que se não tiver filhos incapazes? Porque se tiver os filhos incapazes, o Ministério Público tem que intervir, e daí a gente teria que recorrer ao judiciário necessariamente. Então é possível que a gente lavre, sim,
uma escritura pública para dissolver uma união estável, consensual, que não tenha filhos incapazes, nos mesmos moldes da escritura pública do divórcio. Tem até o fundamento no Código de Processo Civil, no artigo 732, também e os artigos seguintes. Pois é, doutora Mariana, e muita gente opta por esse tipo de união. O que leva a isso? Uma das coisas que a gente percebe é essa necessidade de suprir rapidamente os desejos. Então, é um dos fatores. Essa sociedade líquida, né, que a gente está hoje, é tudo muito rápido. Então, eu me apaixono, eu desejo, eu moro junto, eu faço uma união estável e tudo muito rápido. É um dos fatores que a gente observa. Existem outras pessoas que também optam por fazer isso por uma questão de segurança. Eu vou testar, ver se eu funciono bem, se dá certo, e às vezes casam depois. Outras pessoas, por questões financeiras, também fazem essa opção. Assim a gente não precisa reunir, não faz ritual de casamento, e a gente vê como é que fica primeiro, né? Mas eu vejo que também tem uma atualização moderna nessa questão da união estável. Muitas pessoas não sentem mais necessidade de fazer essa formalização, né? Também uma atualização social. Agora, seja em caso de casamento oficial ou de união estável, o que os casais devem pesar aí ao longo da vida juntos para evitar chegar no ponto do divórcio e da separação aqui que nós estamos falando, doutora Mariana? Uma das coisas a se pensar sempre é que casamento vai ser trabalhoso. É um trabalho, sim, vai ter conflito, mas a gente suporta, a gente supera, né? Eu escuto muita gente chegar no consultório e dizer, olha, ela não é mais a mulher com quem eu me casei. E eu digo, que bom! E você também não seja mais o homem com quem ela se casou, né? A gente não deve ser o mesmo do ano passado, nem de ontem, né? Nós estamos aqui para evoluir, para individuar, para crescer, para aprimorar diariamente. E que isso seja um convite conjugal, né? Que eu vá e que eu traga o outro. Que a gente não deixe ninguém para trás. É importante dar as mãos, olhar as mudanças e pensar o que eu posso mudar também, né? É trabalhoso. A felicidade conjugal, ela é construída, né? E a gente deve sempre pensar nisso. Nós somos convocados para uma evolução. Eu escolhi esse parceiro e eu tenho que entender que ele não é como eu, ele não é meu espelho, que eu não posso ficar projetando nele tudo que eu quero, ele não está ali só para suprir minhas expectativas e os meus desejos, que eu possa ver esse outro, ver quem ele é e me ver também nessa relação. E a partir disso, construir, né, um caminho juntos, sem precisar chegar nesse ponto do divórcio. Pois é, doutora Aguirre, só para a gente encerrar, se divorciou, se arrependeu, é possível voltar atrás ou aí tem que casar de novo? Então, essa é a grande diferença da separação para o divórcio. A separação, ela não rompe o vínculo matrimonial. A pessoa que está separada não pode se casar porque ainda tem um vínculo antigo. E se ela quiser voltar, ela pode fazer a reconstituição, a reconciliação aí, que pode ser judicial ou extrajudicial, e volta a ser o mesmo casamento. O divórcio não. O divórcio rompeu o vínculo daquele casamento antigo e se ocorrer uma reconciliação lá na frente, eles vão ter que casar de novo. Aquele casamento está extinto, o vínculo acabou e aí seria necessário um novo casamento. Pois é, então é preciso pensar bastante antes. E com isso, o nosso programa de hoje chega ao final. Doutora Aguirre e doutora Mariana, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo Artigo 5º. Tchau!